Mas vamos centralizar aqui. A gente tem a facilidade também, o ouvido humano, de direcionar aquilo que quer, né? Tem a facilidade. Eu lembro quando chegamos aqui em Santa Cruz, tinha a nossa casa, era vizinha Palhoça do Humberto, vizinha Palhoça do Humberto, e todo domingo tinha festa. Então depois do culto eu chegava em casa, morava só, chegava em casa, para entrar era uma dificuldade, era cheio de gente na frente da casa, era uma festa, na casa vizinha, então era cheio de gente na frente da casa, e haja festa a noite todinha, até tarde da noite pelo menos, né? Mas nunca me atrapalhou, porque eu conseguia desviar a mente de tudo aquilo. Eu tinha um gravador da alto reverso de fita, então tinha uma fita de hinos, e eu colocava aquele toca-fita baixinho perto de mim, eu não escutava nada, só aquilo, não pegava nada me atingia, só aquilo ali. Passava a noite, eu acordava e já estava rodando, né? Era alto reverso. Então vou botar o som aqui alto reverso para ninguém ligar lá fora hoje à noite, tá bom? Mas a gente vai centralizar aqui. Nossa ênfase sempre deve ser o que está na palavra de Deus, deve ser Jesus e algo ligado, claro, à sua santa palavra. E nós vamos abrir nossas Bíblias para a carta de Pedro e vamos falar um pouco aqui sobre Jesus mesmo, de acordo com a figura que nos é apresentada na passagem. Os irmãos sabem que nosso Senhor Jesus, ele cumpriu vários tipos proféticos do Velho Testamento. Existiam muitas coisas no Antigo Testamento e quase tudo era sombra de Jesus, apontava para o nosso Senhor Jesus. Vocês podem ver, por exemplo, a Páscoa apontava para Jesus, o Cordeiro da Páscoa. O que vamos ler aqui vai apresentar isso. O tabernáculo era uma figura das coisas celestiais. Os irmãos podem lembrar que no tabernáculo, que depois os utensílios foram para o templo, tinha uma cortina do Santo dos Santos, separando a entrada lá daquele local. E quando Jesus bradou "está consumado", o véu do templo partiu-se de alto a baixo. Então aquele era um símbolo, era uma profecia sobre Jesus. Era um tipo, era também um símbolo, mas também era profeticamente apontando a obra da cruz de Jesus Cristo. Então várias coisas. Vocês não podem lembrar que um dia Deus mandou Moisés levantar uma serpente no deserto. E essa serpente era para que todo que tivesse mordido da serpente venenosa, olhando para aquela de metal, então ficava curado, sarava. Interessante que aquela serpente, ela não era venenosa, era de metal, e ela estava suspenso entre o céu e a terra, numa haste, e o povo tinha que mirá-la, e ao mirar, sarava. Então Jesus disse: "Do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna." Então, apontando para Jesus. E aqui nós lemos em 1 Pedro, capítulo número 1, 1 Pedro 1, vamos ler a partir do verso 17. 1 Pedro 1, 17. "Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no
tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até o verso 21. Amém? Nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra e pelo teu Filho Jesus. Pedimos por cada um que tem chegado, que possa centralizar sua atenção nas verdades eternas da tua palavra, se deleitar na tua verdade. Abençoe também os irmãos ali em São Bento hoje à noite, Coronel, e obrigado por tudo que tens realizado durante esse dia, para a glória do teu nome santo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Os visitantes já foram apresentados, mas estou vendo que tem alguém lá atrás, né, irmão Adelso? Sara. Tá bom, bom nome, Sara. Deus abençoe, Sara, aqui nosso, tá bom? Como é? Quer dizer não, Delminha, quem é? Karina e Hanna. Tá certo, Karina e Hanna. Tá certo, muito obrigado pela presença também, Deus abençoe. E é bom ver pessoas chegando à igreja, uns pela primeira vez, outros algumas outras vezes, repetindo. E nosso propósito, gente, é não somente ter uma aglomeração de pessoas, mas nosso alvo deve ser para glorificar a Deus pela manifestação da verdade, e as pessoas estejam conscientizadas de suas responsabilidades diante de Deus, e que também façam a sua decisão ao lado de Jesus pela palavra. Nós, como batistas, temos esse princípio. Nós não coagimos as pessoas, pressionamos a decidir. Nós apenas conscientizamos, clareamos, deixamos bem claro, até procuramos persuadir, tá certo, pela verdade, mas nós não pressionamos uma pessoa para tomar uma decisão, porque não adianta pressionar. A pessoa poderá decidir só com vergonha e depois está na igreja por acaso e não deu certo. Mas quando você vem a Cristo pela palavra, você permanece. Os que creram em Jesus pela palavra permaneceram e vão permanecer, nasceram de novo na família de Deus e vão assim continuar. Nós queremos dizer que na realidade nós somos livres para decidir diante de Deus, e a verdade do Evangelho nos leva a uma decisão, pois quando cada pessoa escuta a palavra, está numa encruzilhada para decidir. Então fique hoje conscientizado desta premissa sustentada aqui nessa igreja e por todas as igrejas verdadeiras que proclamam a verdade salvadora em nosso Senhor Jesus. Pedro foi quem escreveu esse texto que nós lemos. Pedro teve um ministério assim um pouco direcionado mais para a ala judaica. Os nossos irmãos sabem que durante os dias de Jesus tinha 4 alas predominantes, segmentos, que era exatamente atuante nos seus dias. E não foi em vão que Jesus escreveu 4 evangelhos atendendo cada um desses segmentos: a ala judaica, a ala romana, a ala grega e ao mesmo tempo a ala mista, que é a igreja que agrega todos os povos, de forma que hoje em Jesus Cristo, quem crê nele é um só, faz parte de um só povo, de um povo. E como igreja local nos reunimos para servi-lo como fruto de sua dignidade. E a igreja local é exatamente isso, um grupo de pessoas batizadas, que creem em Jesus como único Salvador, batizadas biblicamente dentro das águas, que se reúnem para adoração, comunhão e evangelismo, para expandir o reino de Cristo na face da terra. Grande é a responsabilidade da igreja de nosso Senhor Jesus, e em cada cidade ela está para atuar com estas responsabilidades. Pedro então, ele estava dizendo aos seus leitores, no caso eram aqui os judeus que creram, podia ter gentios pelo meio, mas aqui disse: vocês sabem de uma coisa, que não foi, ele falou sobre o resgate das pessoas, dos crentes,
sobre a redenção. E disse: então vocês sabem que não foi mediante coisas corruptíveis. Como o que? Deu exemplo. Quais as coisas? Prata, ouro. Falou sobre duas coisas preciosas. As pessoas gostam de ouro, né? Prata, ouro, joias, as pessoas gostam, né? E é interessante que Deus é tão criativo, né? Deus é tão criativo que eu estava conversando com, pelo menos que o pessoal gosta de chamar, quando aquele ouro parecido chama besouro, né? Besouro, o ouro parecido, ouro besouro. Por que ouro besouro? Já alguém sabe o que é ouro besouro? Alguém já viu um besouro de ouro? Eu já vi. Quem é que já viu besouro de ouro, né? Os irmãos mais antigos sabem o que é um besouro de ouro, né? Aqui não tem muito, né? Mas lá para o Potengi, Minas Gerais, tem muito besouro de ouro. Você vê aquele cheio de besouro de ouro, é douradinho, da cor de ouro mesmo. É um bicho grande assim, da cor de ouro, é lindo o besouro, da cor de ouro mesmo. Aí eu posso dizer, é besouro, porque quando ele morre você acaba, né? É besouro, quando é um ouro falso. Mas todo mundo gosta de ouro, e ouro é precioso. Mas Pedro disse: o vosso resgate foi um pouco mais alto que isso, mais alto que o ouro, foi muito mais precioso do que isso. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, estes cristãos aos quais Pedro escrevia foram resgatados, e Pedro os conscientizava que agora vocês são resgatados do Senhor, devem corresponder. Aí você poderia dizer: então a mãe falou para crente, e eu? Você está incluído também, se você quiser. A prova é que na segunda carta, parece que Pedro tem um propósito de focalizar isso, né? Olha na segunda carta, capítulo 2: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o que? O soberano Senhor, que o que? Que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Os irmãos hão de convir que estas pessoas para as quais Pedro escrevia eram crentes, mas sobre as quais ele falou não eram crentes, eram apenas falsos profetas que iriam surgir, falsos mestres, melhor dizendo. Ele não falou sobre profetas, mas falou sobre mestres, falsos mestres, porque na realidade Pedro tinha uma consciência que não tem profetas no nosso dia, tem falso, ele é falso, mas falsos mestres, introduzindo dissimuladamente heresias e negando quem? O Senhor que os resgatou. Esses irmãos dão para ver pelo contexto que eram pessoas perdidas, mas elas foram que? Resgatadas por Jesus. Só que pisaram, é o que Hebreus diz, que pisaram o sangue, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados, e ultrajaram o Espírito da graça. Diz até que seria impossível crucificar, eles estariam crucificando Jesus de novo, na mentalidade deles. Então, fala de pessoas falsas, não eram crentes, mas Jesus morreu por eles. Então, se foi por eles também foi por você, pode ter certeza. E até os apóstatas falsos que vão ser condenados no inferno eternamente, está aqui que Jesus morreu por eles, resgatou eles também, mas eles não quiseram. Agora você já recebeu a obra de Cristo na cruz no seu coração? Já recebeu a obra do Senhor Jesus na sua vida? Nós temos um grande problema hoje, é que muita gente pensa que para ser salvo é por ser meramente uma pessoa aparentemente boa, ou uma pessoa que melhorou de vida. Você ligando na Record, você vai ver que ser crente é alguém que melhorou de vida, comprou até uma empresa, quer dizer, tem uma empresa grande, cresceu a empresa, é alguém que é abastecido financeiramente, é alguém que prosperou. Mas você liga a Record, você vê isso. E tem algumas pessoas que dizem: eu não vou para a igreja dar um testemunho, porque tanta gente que melhorou a vida e eu nada. Você não melhorou a vida não, meu irmão, minha irmã?
nasceu de novo, não foi gerado pelo Espírito Santo, você não é parte da família de Deus, não é filho de Deus, e agora tem que reclamar de quê? Fique feliz na sua vida por ser parte da família de Deus. Mesmo que você passe problema em um mundo corrompido e pervertido, mesmo que você sofra e passe problemas, mas você é de Jesus e dê glória a Deus por isso, louve a Deus na sua vida. O crente não tem para que baixar a cabeça, ele se dobra a Deus unicamente, se dobra ao Senhor Jesus, e deve então corresponder com o resgate, porque não foi com coisas corruptíveis, com prata, ouro, que fostes resgatados. E o resgate aqui, Pedro estava dizendo que foi de alguma coisa um pouco suja. O procedimento, aqui disse o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Na versão corrigida disse que por tradição, não é isso? Recebeste os vossos pais. Há pessoas que dizem, né, se apegam à tradição, e muita gente meramente vive tradição. Tradição tem tradição boa e tem tradição ruim, mas aqui está falando de tradição ruim. Tem gente que diz, eu nasci em determinada religião, nela me criei e nela vou morrer. Em outras palavras, se for sair no inferno, não estou nem aí. Outras palavras. Agora, eu pergunto ao nosso ouvinte, se você nasceu numa casa velha e está caindo os pedaços, porque você nasceu nela, vai ter que morrer nela? Ou não dá para ajeitar, não? Meu amigo, sai de baixo, ajeite isso, cair por cima de você, e é logo. Uma religião que está corroída, deteriorada e sentenciada à ruína. Você tem que pensar duas vezes se vai querer compactuar com ela durante toda a sua vida, ou se vai abrir os olhos para a verdade, porque a verdade resgata da vã tradição recebida dos nossos antepassados. E aqui disse o positivo de onde foi, verso 19: mas pelo precioso sangue. Mas pelo precioso sangue. Pelo precioso sangue. Tem um hino, né? Quem me poderá salvar? Cristo quer verter o seu sangue. É o 93, né? Então, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Os irmãos sabem que o cordeiro da Páscoa não podia ter defeito algum. Os cordeiros para o sacrifício também não podia ter defeito algum. Nós aprendemos quando estudamos as 7 vezes que Jesus falou na cruz. Aprendemos sobre a sexta frase, não a sexta vez que ele falou. E alguém está lembrado do que foi que ele falou na sexta vez que ele falou? Parabéns. Está consumado. Está consumado. Foi quando ele falou pela sexta vez, na ordem cronológica dos evangelhos. Essa é a sexta vez que ele fala. Está consumado. Saiu essa frase. Então, quando Jesus disse isso, está consumado, nós aprendemos que esta palavra era usada em muitas situações, inclusive quando o sacerdote examinava o animal para o sacrifício. Se o animal não fosse perfeito, que o responsável de examinar, se tivesse algum defeito, ele tinha o dever, a obrigação de rejeitar aquele animal e rejeitar o ofertante também. Tinha que ser um animal perfeito. Não podia ser uma cabra velha doente, não podia ser um animal, uma ovelha doente, da perna quebrada, aleijado, mas tinha que ser perfeito. E teve um tempo no povo de Deus, está no livro de Malaquias isso, teve um tempo que o povo de Deus estava com uma situação muito difícil, desprezado
Deus, cometia abominação, estava em ruína e decadência moral, espiritual, nacional. Por quê? Eles tinham desprezado a obra de Deus. Os sacerdotes aceitavam qualquer sacrifício. Via um cego, aleijado, para ser sacrificado, ele nem questionava. Está normal, está bom demais, e sacrificava. Mas aqueles animais tipificavam o nosso Senhor Jesus, que iria ser levado à cruz. Interessante que no sacrifício de um animal, por exemplo, seu João pecava, ou seu Manuel, então tinha que imolar um cordeiro pelo seu pecado. Ele era rico, chegava lá na sua fazenda, escolhia o melhor que tinha, um cordeiro mais bonito, novo, robusto, e pagava ao seu empregado para ir lá no templo, levar, mandar sacrificar por ele. Era assim? Não. Ele mesmo tinha que pegar um animal, ele mesmo tinha que ir até o lugar do sacrifício, subir o altar, e ele mesmo tinha que colocar a sua mão sobre a cabeça do animal, que representava, que estava identificando-se com o animal. Isso era eu que merecia morrer, estou passando a culpa para ele. E Deus aceitava o sacrifício, o holocausto e o sacrifício, várias maneiras de sacrifício. Deus aceitava, que o holocausto era mais de agradecimento, mas também tinha esse sentido também. E o pecador então era livre da punição do seu pecado. Será que hoje nós estamos levando a sério a questão do sacrifício? Porque é pessoal. Cada pessoa tem que ir até o local. Cada pessoa. Mas tem gente que está confiando na fé dos seus antepassados. Está confiando na tradição dos seus antepassados. E ele mesmo não decidiu. Os irmãos lembram, os ouvintes lembram que lá no Egito, quando deu-se a Páscoa pela primeira vez, que foi a morte dos primogênitos, Deus havia mandado imolar um cordeiro, e eles tinham que comer aquele cordeiro, e o sangue era para ser colocado nas portas. Nas portas. Interessante, não era colocado no batente, era na verga da porta. A verga é um pouco alta, né? Tem que ter pelo menos um. Quem é construtor aqui? Quem é pedreiro aqui? Levante a mão. Tem um pedreiro aqui? Tem um? 1,10 m, 1,20 m? Pois é. 2,20 m pelo menos. 2,10 m, 2,20 m. A altura que dá para passar a cabeça sem problema. Exceto Maurito, né? Vai dar também. E o que acontece é que um local bem visível, não era do batente, era um local visível, destaque, visível. A pessoa mesmo tinha que fazer isso. Cada pai de família tinha que fazer isso. Ele não podia mandar o empregado, ele não podia mandar ninguém. Ele tinha que fazer isso ele mesmo. Se ele fosse negligente naquela noite, uma punição era certa. Ia morrer alguém na sua casa naquela noite. E era o filho mais velho. Filho mais velho. Mas aqui Pedro estava dizendo: algo tremendo aconteceu, meus irmãos. Foi pelo precioso sangue de cordeiro como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Quem pode apontar um pecado em Jesus? Foi ele que encarou os seus adversários judeus e disse: quem dentre vós me convence de pecado? Quem mais pode dizer isso aí? É Jesus Cristo mesmo, só Ele pode. Tiveram que calar a boca, ninguém tinha nada a dizer. Tiveram que calar a boca, ninguém tinha nada a dizer sobre Jesus. Até os que o crucificavam, o centurião, que foi que disse: verdadeiramente
justo. Verdadeiramente este homem era justo. E você sabe que a natureza reagiu no momento em que Jesus Cristo morreu. Você pergunta às crianças lá do paraíso, a classe dos maiores, o que aconteceu na morte de Jesus? Um diz, vai lá no quadro e diz, aqui aponta, o que é? O véu do tempo partiu-se. Vê a outra agora, o que aconteceu na morte de Jesus? Vai lá e diz, as pedras se fenderam, a terra escureceu, o sol não deu a sua luz. É isso mesmo que diz a Bíblia. Naquela hora morria o inocente. O inocente. Interessante que o Cordeiro da Páscoa tinha que ser de 1 ano, né? De 1 ano. De 1 ano. E lá disse qual a característica, o requisito que está, melhor dizendo, lá em Êxodo 12. Está lembrado? Abra lá, por favor. Êxodo 12. Que é o capítulo da Páscoa, né? Êxodo 12. Vários capítulos são importantes, e esse é o capítulo da Páscoa. Assim, para memorizar na ordem aí, ajuda muito, né? Êxodo 12. 5. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. A gente lendo assim não vê nada demais, não é? Não vê nada demais. Mas o cordeiro da Páscoa, que tipificava Jesus, tinha que ser macho, primeiramente. Era sem defeito, primeiramente. Segundo, tinha que ser macho. Aí veio o mundo colocando no lugar do Salvador do mundo uma mulher. Está entendendo? Aqui diz que para ser o substituto tinha que ser macho. E ele tipificava Jesus. Era o símbolo de Jesus. Sim, era uma sombra de Jesus. Mostrava Jesus, apontava para Jesus. De 1 ano, a idade da inocência. Idade da inocência. E lá em Pedro disse, cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo foi que nos... Por isso, irmão Ferreirinha canta, o sangue de Jesus me lavou, só pelo sangue de Jesus. Os irmãos viram aquele documentário dos índios, das tribos que se decidiram, Etal, quem viu esse Etal? Tem Etal 1 e tem Etal 2. Etal! Foi o grito dos índios na noite que uma tribo inteira se converteu. Eles estavam ouvindo o cronológico da Bíblia. Chegaram até os evangelhos. E quando chegou na crucificação de Jesus, tinha as encenações, eles mesmos representavam, era tomado o deles para representar. E quando chegou no momento em que o soldado acertou e o sangue foi derramado, que eles colocavam por baixo, assim, um pouco coberto, sem perceber, um saquinho de suco de groselha, né? Então, quando a lança acertou, então que o sangue saiu, eles clamaram, eles reconheceram que a salvação deles vinha pelo sangue de Jesus. E eles dispararam em alegria em toda a tribo. Eles correram, pegaram o missionário, levantaram para cima, jogando o missionário para cima, louvando a Deus pelo missionário que Deus tinha mandado ali. Então aquela tribo foi visitada, chegou
uma outra tribo, representante da outra tribo, e disseram para eles: vão lá em nosso povo. E com o tempo, eles marcaram o tempo e foram. E eles vieram novamente, vieram cobrar novamente. Eles foram lá, chegaram lá, estava várias aquelas casas, é oca, né? Que chama oca, aquelas ocas dele. É oca ou de leite, é? Oca. Então, ela pensa. Então, quando chegaram lá, tinha uma bem diferente. E o missionário perguntou: aquela casa ali, por que ela é diferente? Disse: a casa de Deus. É a casa de Deus. Mas vocês têm pastor aqui, tem missionário? Ninguém prega? Não, ninguém prega aqui. E como vocês sabem isso? Não, nós esperávamos, nós pedíamos a Deus, e nós sabíamos que um dia Deus iria mandar um missionário aqui. Vocês chegaram, está ali, pronto já, está ali. Fizeram uma casa só para ser o lugar dos cultos. E eles começaram o trabalho e faziam a mesma coisa naquela outra tribo. E aquela outra tribo então se converteu da mesma forma. Aí surgiu Etal, já tinha Etal 1, fez Etal 2. São documentários. Estava lembrando disso ontem, revendo alguns documentários missionários. Então, eles reconheceram que a salvação vinha unicamente pelo sangue. E a Bíblia realmente diz que o sangue de Jesus, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de quantos pecados? Todo pecado, de todo pecado. Não fica nada para ninguém mais. Não precisa de purgatório, porque o sangue de Jesus é que purifica todo o nosso pecado. Não fica nada para depois. Não fica nada. Até porque a ideologia que ensina isso diz que quanto maior é o pecador, maior o pecado, mais necessário é queimar no purgatório. Você acha que um ladrão é peça boa? Um malfeitor, um mau conduto? Pois bem, morreu um ao lado de Jesus. E quando antes de morrer se converteu, e ele ouviu de Jesus, na sua decisão ele ouviu: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Purgatório não, mas aonde? No paraíso. Isso é o que a Bíblia ensina. Nós ficamos com a palavra de Deus. Está em Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pelo sangue do Cordeiro. O sangue sem defeito. Sem mácula. Cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Agora, interessante que da forma em que Cristo se entregou, Ele quer ver a sua igreja. Isso diz muito para a gente. Você quer ver a segunda carta aos Coríntios? Segunda carta aos Coríntios. Paulo estava com esse alvo elevadíssimo em seu coração, em seu ministério. 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Falando para a igreja de Corinto. Visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo disse: queremos que a igreja seja apresentada a Jesus de uma forma maravilhosa, como virgem pura. No comentário da carta aos Efésios, eu vou ler o que ele diz aqui também, mesmo pensamento. Cristo se entregou pela igreja, e diz, verso 26 do capítulo 5, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra que lava, a palavra importante na igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Segundo, sem mácula.
Terceiro, nem ruga. Quarto, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Somente o sangue de Jesus Cristo na cruz é que capacita a igreja a ser apresentada imaculada, sem ruga e sem mácula. E por isso a nossa vida prática deve buscar isso cada dia. Na prática, porque estamos distantes na prática. Mas em posição, foi lido em Efésios, em posição, nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Em posição, a igreja está assentada nos lugares celestiais. Você é um crente, está garantido, para não fazer como aquela mulher que estava com medo de, se vai dar certo, sei lá. Se Jesus fosse um daqueles prometedores que nunca cumprem, vamos dizer, um mau político, como Jesus fosse um mau político, que promete e nunca cumpre. Mas Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Jesus garante que aqueles que vêm a Ele, diz: de modo algum o lançarei fora. Ele garante, está garantido pela palavra de Deus. Não precisa você ficar amedrontado. Agora, isso deve produzir em nós mais aproximação de Deus, mais aproximação de Jesus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Essa premissa nos leva mais perto de Deus cada dia, como prova da nossa vida nele. E o filho sempre vai parecer com o pai. E se Deus é nosso pai, nós temos que buscar a aparência dele. Não foi isso que disse aqui no texto? Verso 17: ora, se invocais como pai, 1 Pedro 1,17, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O crente está aqui na terra por um momento para ser como um peregrino, mas tem alguns que querem ser cidadão do mundo, né? Cidadão do mundo. Mas nós somos chamados também de peregrinos. Um peregrino não tem muito apego a tanta coisa, não. Peregrino. Mas filhos de Deus, invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Porte-se com temor, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, se nós somos resgatados pelo sangue da cruz, se nós somos assegurados pelo sangue da cruz, se nós temos a convicta certeza de subir com Jesus por causa da obra da cruz, nós devemos, ao nos reunirmos, exaltar sim: seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Exaltar com temor, aqui diz aqui, portando-se com temor ao Senhor dos senhores, ao Senhor Jesus em nossa vida. Isso certamente vai bater de frente com as ideologias modernas, os evangelhos modernos, vamos dizer, os evangélicos modernos, que para eles tem que buscar status sociais do mundo, tem que buscar status do mundo, e que tem que conquistar o Brasil, e o Brasil é de Jesus. Não é. O Brasil não é de Jesus. Você sabia disso? Você acha que Jesus Cristo deu uma desgraça dessa? Eu sei que no Brasil tem os salvos por Jesus, aí eles são de Jesus. E tem aqueles também que vão à cidade que também serão de Jesus. Esse negócio de dizer Santa Cruz é de Jesus, não é não. Dá a prova aí. Não é não. O mundo inteiro jaz no maligno, João disse. O mundo inteiro jaz no maligno. Ele tem o direito do mundo.
o diabo está pervertendo. Infelizmente tem pessoas que dizem crente colaborando com o diabo. Aí querem colocar a igreja num pedestal elevado no mundo. Foi isso que fracassou a igreja inicialmente na história eclesiástica. Foi a sua ligação com o mundo. E você há de convir que a igreja futura, final, ela tem essas características. É a Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela é misturada com a política, ela é misturada com o comercialismo do mundo, ela é quem domina o mundo, ela é quem se avantaja nas coisas do mundo. Está lá em Apocalipse. Mas vai cair a Babilônia, vai ter a ruína da Babilônia. E nós andamos hoje no temor de Deus, nós queremos Ele, mesmo quando discriminados pelo mundo, mas vamos enfrentar as consequências. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Não deixe as suas convicções por nada, que seja em seu trabalho, na sua escola, no seu lar, em qualquer segmento social. Mantenha a sua postura de crente. Se não dá para manter, não se liga a determinada coisa. Se não dá para manter a sua postura de crente, não ceda as suas convicções daquele que é a razão da tua, minha e nossa existência, Jesus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, que se entregou por nós, com eterna glória, para nos redimir, resgatar. A verdade libertadora anunciada nos atingiu e vai atingindo muitas pessoas. E hoje pedimos, Senhor, esses nossos ouvintes para entender essa premissa de fundamental importância que tem um efeito eterno. Ó Pai bendito, em nome de Jesus, abençoe teu povo. Abençoe aqueles que não são crentes que estão em nosso meio, para que possam, ouvindo, entendendo, decidir para Jesus Cristo, abrindo o coração, recebendo como Senhor e Salvador na vida. Enquanto a igreja ora, se tem algumas pessoas que reconhecem que precisa ter convicção mesmo de ser crente, salvo, lavado pelo sangue de Jesus, e só vai entrar no céu esses mesmos que são lavados pelo sangue de Jesus. Se você ainda não fez a decisão verdadeira para Jesus, hoje é sua vez. Decida. Venha Jesus Cristo, receba Ele, e terá nele e dele a vida eterna. Convide a Ele para entrar em sua vida e seu coração, ser o seu Salvador. Seja alguém, um recipiente de Jesus hoje. Ele te aceitará, Ele perdoará teu pecado, Ele já pagou o preço por ti. Você não estava acordado para essa realidade, mas hoje foi confrontado com essa mensagem. Decida, a oportunidade é sua. Enquanto a igreja ora, eu queria saber se tem alguém que quer expressar essa decisão hoje à noite, quer decidir onde você está. Levante uma de suas mãos como sinal de sua fé em Jesus, da decisão em Jesus. Qualquer pessoa quer decidir hoje à noite. Eu não vou lhe chamar aqui à frente, não precisa. Só se você quiser mesmo, eu lhe chamo. Mas só aí mesmo onde você está, eu quero saber quem está decidindo para Jesus Cristo hoje. Levante a mão para mim saber. Bem alto, que eu não estou vendo não. Qualquer pessoa, enquanto a igreja está orando, decida para nosso Senhor Jesus. Venha a Ele com fé, receba nele vida eterna. Hoje à noite, que maravilha! O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Quem quer decidir por Ele hoje à noite? Depois do culto pode falar comigo também. Mas eu não entendo como é que algumas pessoas, reconhecendo, sabendo, protelam, deixam para depois. Que bom seria estar preparado, não é? Eu falei hoje sobre aquela jovem Andressa, que recebeu Jesus Cristo com 13 anos de idade. Trabalhou incansavelmente, todos os dias. Ela dedicava no mínimo 1 hora para o setor missionário. Uma adolescente. Ganhou mais de 100 pessoas para Cristo. Mais de 100 foram batizadas. E muitos influenciados por seu testemunho.
Mas aos seus 14 anos, em março desse ano, ela morreu lá no Rio de Janeiro, um acidente de automóvel. Mas ela estava preparada, ela adentrou-se à eternidade com Jesus. Mas se fosse você, estaria pronto para enfrentar a eternidade? Se alguém rejeita a obra da cruz, grande sentença virá sobre esse pecador perdido se partir para a eternidade, sem vida eterna. Mas hoje à noite, Jesus está pronto a receber cada um. Você está vivo e pode fazer decisão. Decida por Ele. Alguém quer fazer decisão hoje à noite? Pode falar comigo depois do culto. Fale com o irmão Luiz Cardoso, com qualquer outro irmão.